Olá, estamos aqui com o Dr. Fernando Dourado, médico que já foi professor, diretor do pronto-socorro, secretário de saúde de Belém durante 2 anos e também secretário de saúde do Pará durante 4 anos e meio. Atualmente, o Dr. Fernando Dourado está vereador em Belém e tem sido vereador de destaque na Câmara Municipal, trazendo sempre pautas polêmicas e discussões que interferem na vida da população. Ele hoje é o líder do seu partido, o Novo PSD, na Câmara Municipal de Belém. Doutor Fernando, recentemente o senhor apresentou um projeto de lei que obriga bares e restaurantes a disponibilizarem banheiros para deficientes. O que levou o senhor a apresentar essa proposta? Eu entendo e aprendi quando estive secretário de saúde, tanto do município de Belém durante 2 anos, como do Pará durante 4 anos, eu pude perceber o quanto o portador de necessidade especial ele precisa de um tratamento diferenciado. Eu acho que muitos portadores, praticamente todos os portadores de necessidades especiais, eles têm uma condição de vida que pode ser dada a eles muito próximo do normal, desde que a sociedade se conscientize que há necessidade da gente realmente tratar desigual. Porque se você tratar a essas pessoas de forma desigual, dando a elas condições para que elas se igualem aos demais, a gente praticamente dá a eles a condição toda de vida. Agora, como é que a gente quer ter um amigo portador de deficiência, se quando a gente vai para uma boate, para um bar, para uma lanchonete, nem para uma lanchonete não dá para levar o amigo, porque, coitado, se você vai até fazer o amigo passar por constrangimentos, não é isso? Você, às vezes, até tem que evitar de fazer isso, porque chega lá, não tem uma rampa de acesso, não tem um banheiro adequado para ele. Como é que o amigo vai passar durante uma noite inteira assistindo um show numa boate e sem poder ir no banheiro, porque o banheiro dele não permite nem que a cadeira de roda dele entre no banheiro? Então, isso é uma coisa muito... A sociedade precisa se conscientizar disso, né? Então, a gente vai lutar, já apresentamos vários projetos durante esses 3 anos e vamos continuar apresentando. Essa é uma linha que a gente vai trabalhar incansavelmente. Eu não consigo aceitar. Eu tenho esse projeto para bares, boates, lanchonetes do banheiro. Eu tenho outro projeto também, que é da questão dos eventos, dos shows. Eu conheço portador de necessidade especial que chora em determinados dias porque está se apresentando na cidade uma pessoa que ele gosta, da qual ele é fã, é um ídolo, e ele simplesmente não pode ir, porque como é que um cadeirante vai para um show desse que, primeiro, o show às vezes dura 2 horas, né? Às 3, às vezes ele tem que chegar 2 horas antes, porque a condição dele já de cadeirante, de portador de necessidade especial, já exige dele um local privilegiado. Aí já não tem a reserva, já tem que chegar para pegar a vez, como se diz na gíria. Então, ele já tem que passar por isso. Vai passar 5 horas, 4 horas ali naquele ambiente, se ele tiver vontade de urinar, por exemplo, ele não tem jeito para ele, porque ele vai ter que ir atrás de alguma coisa, porque no banheiro, o sanitário que tem lá, o sanitário químico, se esqueceram que já existe sanitário químicos próprios para deficientes. Então, poxa, vamos votar. Então está lá o projeto de lei, espero que seja aprovado muito em breve, obrigando exatamente a colocar essa situação. Como é que eu posso tratar das pessoas que têm transtornos mentais com as novas técnicas que foram usadas? Antigamente, as pessoas tinham algum transtorno mental, a família colocava dentro de um hospital psiquiátrico, conhecido como hospício, e as pessoas viviam lá, pronto, lá, a roupa lavada, comida, se tivesse de passear no ônibus da própria instituição. Aí não, aí vieram os estudiosos, descobriram que é melhor esse tratamento ser feito na casa do cidadão, e isso não tem dúvida nenhuma, isso está certo. Sim, mas e agora? E o ônus que ficou desse paciente? Quem vai pagar? Porque esse portador de transtorno mental geralmente é uma pessoa que não terá condições da sua vida inteira de gerar renda. Então ele tem que usufruir da renda da família.
da renda dos demais. Então, ele tem que ter roupa lavada, comida, ele tem que passear, porque faz parte do tratamento dele se socializar, passear, e tudo isso é por conta da família. O tratamento dele, ele tem que ir todo dia, de segunda a sexta, ele tem que se dirigir a uma casa de saúde mental, para que lá ele faça as terapias todas dele, porque ele precisa disso, ele precisa se socializar, ele precisa fazer as terapias que vão minimizar aquele problema, vão reduzir as consequências daquele problema. E aí ele vai fazer como isso? Então, hoje há, por exemplo, lei que já dá o transporte público grátis para ele, os ônibus. Mas e quem leva ele? Ninguém anda sozinho. Então, para levar tem que ter. Então, nós temos também um projeto de lei aí que visa garantir o vale grátis, também o vale transporte para o acompanhante. Então, nós temos que tratar. A sociedade tem que entender. Nós temos que tratar essas pessoas de forma desigual para que eles sejam mais iguais a gente, que é o direito de todos. Nós temos direitos iguais a serem obedecidos e cumpridos. Aliás, vereador, uma das coisas que atrapalha muito a vida do cidadão no dia a dia é a questão dos estacionamentos de veículos. Olhando no seu site, eu descobri que o senhor já apresentou alguns projetos de leis relacionados a esse assunto. O que os projetos dizem? O negócio de estacionamento é extremamente complicado. Eu não tenho ninguém que não se queixa. Até hoje eu ainda não conheci ninguém que não se queixe do trânsito, do congestionamento, né? E tudo isso, se você for ver, o começo de um congestionamento, quando você vê um congestionamento ali na frente, com raras exceções, certo? Ou foi um acidente ou coisa parecida, mas na maior parte das vezes é por problema de estacionamento. A pessoa não tem como estacionar, aí começa a estacionar em fila dupla, parte, por exemplo, os colégios, né? Onde estão os colégios, há sempre um estrangulamento, um gargalo. E assim, eu acho interessante, porque quando você vai construir algum imóvel, você vai montar algum negócio, existem leis já que determinam que você tem que ter vagas de estacionamento compatíveis com o tamanho e a natureza do serviço que o seu imóvel vai prestar. Então, quando se faz um shopping na cidade, você, por exemplo, está lá na lei dizendo que tem que ter no shopping tantas vagas, porque o shopping tem tantos 1.000 metros quadrados, né? Inclusive faz parte das propagandas. Olha, o shopping é grandão, vai ter 2.000, 3.000, 20.000, 30.000 metros quadrados. Sim, então tem uma lei que regulamenta quantas vagas tem que ter por metro quadrado, por tantos metros quadrados, né? E aí o que a gente vê hoje é engraçado. Isso era uma obrigação e hoje o cidadão vai no shopping e tem que pagar o estacionamento. Quer dizer, ainda tem umas coisas chatas, às vezes eles têm que esperar até vencer a hora, porque não vai dar tempo. Como você pagou a hora, ainda falta 1 minuto para você chegar no seu carro, mas 1 minuto não vai dar para passar lá na cancela lá e tem que esperar ali na boca do caixa, como se diz na gíria, para pagar um novo ticket para poder passar. Então isso é um abuso. Nós fizemos um projeto de lei que visava obrigar os shoppings a dar de graça esse estacionamento. E, infelizmente, esse projeto, ele teve um movimento contrário a ele, com alguns vereadores. Não sei o que foi que levou a essa corrente aí, mas nós vamos apresentar de novo ele agora no início da legislatura e vamos ser mais radicais. Nós vamos atrelar realmente a obrigatoriedade e não vamos permitir nem que as vagas que constam do plano diretor como obrigatórias, essas vão ter que estar lá, escrita, que são de graças. Agora, se o shopping quiser oferecer mais vagas do que deve, aí tudo bem, aí é um problema dele, é um negócio, se ele quiser cobrar, ele cobre, se as pessoas não quiserem ir, que não vão. Outro problema sério que a gente tem na cidade aqui com o estacionamento é porque, assim, você chega no estacionamento, aí está lá escrito, hora, R$4. Aí você entra no estacionamento, passa 15 minutos, sai. R$4. R$4 tem que pagar. E você passou só 15 minutos. Aí vem outro atrás e usa mais 20 minutos, mais R$4. Aí vem outro atrás e usa 10 minutos, mais R$4. Ou seja, a hora não é mais R$4, a hora já foi para R$16, para R$12. Então, nós temos um projeto que obriga a fracionar, porque quando o imposto é calculado,
esse cidadão que é dono do estacionamento, ele paga em função da capacidade que o estacionamento tem dele de gerar vagas a cada hora. E ele não pode, então, cobrar dessa maneira. Por isso a gente está fazendo. Então, de estacionamento é um negócio chato, realmente, atravanca a vida de todo cidadão. Por isso a gente está dando uma atenção também para ele. Fale sobre aquele seu projeto do uso de celular nos ônibus. Esse projeto é interessante. Esse projeto, na verdade, eles gostaram demais. E como ele, muita gente gostou. Eu acho que desde que eu era jovem, que eu andava de ônibus, me formei, e eu tinha um problema enorme, porque às vezes a gente entrava no ônibus, o motorista do ônibus pegava o som do veículo e botava numa altura estúpida, né? E aí, Léo, não tinha quem aguentasse lá dentro, entendeste? Realmente era uma confusão. E o motorista, às vezes, naquela época o motor ficava do lado do motorista, e ele, para poder cobrir o barulho do motor, que era até chamado de lotação, eles tinham que aumentar demais o som. E alguns botavam a caixa, inclusive, atrás deles. E aquilo, então, era um horror maior ainda. Mas naquela época tinha uma vantagem, viu, Felipe? Porque naquela época não tinha esse negócio que vocês têm hoje de andar com o celular na mão, entendeu? Por aí a toda hora, ouvindo música, ouvindo televisão, porque hoje o celular já é um rádio, é uma verdadeira televisão, né? E aí a gente, naquela época, não tinha isso. Agora eu fico imaginando hoje, né? Que hoje, além do som do veículo, tem também os MP2 da vida, né? Tem os DVD portáteis, né? Tem o próprio celular. Então isso realmente deve ser um horror. E eu realmente confesso que hoje eu não ando de ônibus, né? Muito raramente eu uso ônibus, mais para algum percurso mais longo. E as pessoas que usam, eu ouvi muitas reclamações, muitas reclamações. Então a gente fez esse projeto de lei, esse projeto de lei já existe lei sobre isso, inclusive em Vitória. E só que lá em Vitória eu tive a oportunidade de ver a lei e ela não previa assim como é que ia ser, quem iria fiscalizar essa situação, quem iria aplicar realmente, cobrar que as pessoas obedecessem isso. Então a gente incluiu no nosso projeto de lei umas questões que não tem lá. A multa que vai ficar para a empresa de ônibus se o motorista realmente não atender para desligar o volume do som do carro, se o motorista não exigir que aquele que esteja com seu celular realmente use apenas com fone de ouvido, porque eu quero deixar bem claro uma coisa, não é que a pessoa não pode mais usar seu celular no ônibus, não é isso. A pessoa pode usar, mas a gente tem que respeitar onde começa o direito do outro. Então, nós temos direito, temos de ouvir. Então, a gente usa o aparelho que a gente levar, a gente vai usar com fone de ouvido. Pronto, acabou-se. A gente escuta a música que quer, o gênero que quiser, se for brega, se for rock, se for samba, o que eu gostar eu escuto, mas sou eu que estou escutando. Ninguém está sendo perturbado. Quem não quiser escutar música, dorme. Essa é realmente a essência do projeto. Essa questão é essa. Vereador Fernando Dourado, ou como muitos lhe chamam, né? Vereador 100% presente, porque afinal você nunca faltou a nenhuma sessão na Câmara Municipal de Belém. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que antes o senhor usasse esse tempinho para suas considerações finais e despedida. Então, olha só, todos esses projetos que a gente aplicou aí realmente são projetos que vão de encontro à vontade popular. Não foi tirado ao Léo, as pessoas que me deram sugestões. Então eu peço a todos aqueles que possam dar críticas, fazer críticas, dar sugestões, mandar informações, denúncias, usem aí a nossa homepage, está aí o endereço dela, e realmente façam esse contato com a gente, troquem ideias, opiniões com a gente, que só assim o nosso mandato poderá melhorar. Eu quero aqui também aproveitar para desejar aqui na presença dos meus netos, né, um Feliz Natal a todos, não é isso? Um Feliz Natal aí, né, Léo? Que realmente venha muito presente, muita saúde, paz e felicidade em 2012, ok?